Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui hoje, não para falar de mim, mas falar de um Jesus que tem todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus chamou seus discípulos para uma obra gloriosa, Ele ensinou, Ele falou, Ele pregou, e Ele dizia para os discípulos: vem e segue-me. E os discípulos acompanharam Jesus, Jesus pregava, Jesus ensinava, e eles viram muita coisa acontecer quando andava com Jesus. Jesus pregava no monte, Jesus pregava na praia, Jesus pregava na beira do rio, Jesus pregava na sinagoga, Jesus pregava em diversos lugares, pregava nas casas, e Jesus então pregava em diversos lugares. E eu também, irmão, tenho esse comigo, pregar em muitos lugares. Semana passada, eu tenho um irmãozinho aqui que é meu companheirinho, Serginho. E eu falei assim, Serginho, vamos lá numa igreja essa semana, lá no Jardim América. Ele disse, vamos. Quando eu cheguei lá, o pastor já me viu, irmão Silvio, vem cá. Você vai pregar essa noite? Eu falei, vou pregar. Porque, irmãos, o servo de Deus tem que andar preparado. A palavra de Deus tem que estar sempre no nosso coração. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem vergonha e que maneja bem a palavra da verdade, segundo Timóteo 2,15. Eu tenho isso na minha mente diretamente para estar sempre pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, falando do amor de Jesus e falando o que Jesus fez na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um culto como esse, irmão, tudo aqui é bom, mas o principal é a palavra de Deus. E quando nós assumimos um púlpito para pregar, irmão, nós aqui se tornamos um porta-voz de Deus. Como Jesus chamou os 12 discípulos, Ele também chamou eu e também chamou você que está aqui. Ele não chamou eu por acaso, e nem para cruzar o braço, nem para estar aqui num passeio, e nem por acaso, e nem por nada. Ele chamou porque Ele quer que eu faça uma obra gloriosa. Ele chamou cada um de nós para fazer uma obra, para nós falar dEle, falar do amor dEle, falar que Ele tem poder no céu e na terra e pode transformar qualquer pessoa, quando Ele transformou eu. Louvado seja o nome do Senhor. Essas palavras, meus irmãos, Jesus tem falado a cada um de nós. E Ele disse, quando Ele treinou seus discípulos, Ele disse, ide. Eu estou falando isso, a mesma palavra que Jesus falou aquele dia, Ele está dizendo agora, ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus tem muito poder. O sangue de Jesus tem muito poder. E a palavra de Jesus tem muito poder. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão nova língua. Em meu nome colocar a mão no enfermo, ele será curado. Pedro usou o nome de Jesus. Chegando na Porta Formosa, estava lá João, Pedro chegando, paralítico, sentado, deitado, pediu esmola. Eles disseram, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O paralítico levantou e glorificou a Deus e entrou no templo junto com eles, glorificando a Deus. Jesus é maravilhoso, irmãos. Eu vou pregar uma mensagem que os irmãos, aquilo que eu estou falando agora como introdução, eu quero pegar uma mensagem poderosa nesta noite, e o segredo da resposta, irmão, o tema da minha mensagem, o segredo da resposta é crer. Crer para ser liberto, crer para ser curado,
crer para ser salvo, crer para pregar a palavra, crer para fazer grande, tudo na nossa vida, irmão, depende de eu crer. O segredo da resposta para você que está precisando de alguma coisa agora. Quem sabe você está doente. Quem sabe você está com o problema dos mais difíceis da vida. Creia no Jesus Todo-Poderoso, que Ele pode fazer grandes sinais e maravilhas na vida daquele que crê nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar de um homem nessa noite, o Léo sabe quem que é. Jesus chamou 12 discípulos. Jesus deu poder, depois que instruiu os seus discípulos, Ele deu poder para eles. Expulsar espíritos imundos e curar paralítico e curar coxo. Deu poder. Quando Ele disse ide, Ele já estava preparado com essa unção de Deus para sair, porque nós vamos encontrar muita coisa pela frente. Eu já tenho visto muita coisa, irmão, aparecer na frente. Eu preguei diversas vezes. Então, muitas vezes, irmão, a gente tem que estar preparado para pregar o Evangelho, porque você não sabe o que vem pela frente. Jesus não sabia disso, autorizou Ele, dando poder para eles. É isso que eu preciso, é o que você precisa nesta noite, que nós precisamos, cada um de nós. Para pregar a palavra de Deus, eu preciso crer num Jesus poderoso que transformou a minha vida. Quando Ele disse para mim, Ele fez um convite especial um dia para mim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu estava cansado, oprimido, sobrecarregado, nervoso, triste, abatido, estressado, tudo que era ruim estava em mim. Há 43 anos atrás. Eu mostrei para o pastor agora aí, meu cartão. Mas Jesus é maravilhoso. Eu abri o meu coração, eu falei, não tem jeito não. O negócio, eu não gostava nem de ver crente na minha frente. Falei, o negócio agora é abrir o coração mesmo e aceitar Jesus como Salvador. E eu chorei bastante aquela hora. Eu senti o poder de Deus na minha vida. E eu glorifiquei a Deus. Nesta noite, eu quero trazer uma mensagem. Você pode ficar sentado aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Você está muito bem, estão prestando atenção naquilo que eu estou falando, e eu estou glorificando a Deus por isso, porque eu quero que você aprenda a palavra de Deus. Jesus está me ensinando, e Jesus está ensinando você também. 8:5. Filipe foi um homem chamado, junto com os 12, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da graça de Deus, um grande pregador da palavra de Deus. E agora nós encontramos ele aqui no capítulo 8, no versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava a Cristo. É o que eu falo. Pregava a Cristo. Ajuntou-se uma grande multidão. Doentes, problemáticos, oprimidos, paralíticos, coxos, e aquela multidão foi ajuntando, e Filipe, parece que eu estou vendo Filipe pregando. Jesus tem poder para curar vocês. Jesus tem poder para libertar vocês. Jesus tem poder para fazer sinais e maravilhas no meio de vocês. Jesus tem poder para salvar vocês. Jesus tem poder para dar vida para vocês, vida com abundância. Ele estava oprimido, irmãos. Multidão oprimida. Ele falava,
E a multidão estava quieta, como a multidão que está aqui nesta noite. Só ouvindo, prestando atenção e glorificando a Deus. Aleluia! Ele falava de um Jesus poderoso, Filho de um Deus vivo, e tem todo o poder no céu e na terra. Não há ninguém que tenha poder mais do que Jesus. Ele está acima de tudo e acima de todos. E Ele tem poder para fazer de você uma bênção e que você pode sair desta noite abençoado aqui também nesta noite. Você que veio aqui para ouvir uma palavra, não para ver o Moacir, que de mim não tem nada, mas para ouvir uma palavra de Jesus que está falando com você nessa noite, pregado por um homem de Deus cheio do Espírito Santo. E a multidão unidamente prestava atenção no que Filipe dizia. Será que nós estamos unidos? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estarei. Eu estava estudando, eu olhei pela minha mão. 5 dedos unidos para segurar o microfone. Muitas vezes eu uso 10 dedos unidos para segurar qualquer coisa e você também usa. Essa multidão estava unidas, com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento e com a mesma fé. Será que nós estamos unidos assim? Quando 4 homens se uniu, mesmo propósito, mesmo pensamento, a mesma fé, disseram um para o outro: vamos pegar fulano de tal, paralítico, e levar que Jesus está numa casa lá, ele vai ser curado. Ele vai ser curado. Ele vai ser curado. Eu creio que 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 ele vai sair andando. Vamos levar? Vamos. Eles saíram, levaram o paralítico, 4 homens unidos. A união faz a força. O irmão falou isso aqui. A união faz a força. Se nós estivermos unidos, irmão, nós temos força. A união faz a força. Eles levaram o paralítico lá na presença de Jesus. Jesus disse: está perdoado o teu pecado, a tua fé te salvou, e mandou: levanta, pega a tua cama e vai embora. Você ouviu, irmão, a união que faz? Eles estavam unidos, irmão. Quem sabe doente ali oprimido naquela multidão. Eles prestavam atenção naquilo que Filipe dizia. Filipe falava do amor de Deus. Filipe falava das maravilhas de Deus. Filipe falava da experiência que ele teve com Jesus. Filipe falava que ele acompanhou Jesus. Filipe falava que ele viu sinais de maravilha. Filipe falava que viu o defunto sair da cova. Filipe falava que viu o cego sair andando. Filipe falava tantas coisas para eles. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. O segredo da resposta é crer. Se não crer, Jesus certa vez curou um homem cego de nascença. Jesus ia passando, viu aquele homem, ele disse assim: este homem é cego de nascença. Os discípulos perguntaram para ele: quem pecou? Ele e o pai dele para nascer assim. Esse linguajar anda por aí. Está pagando pelo que fez. Nada disso. Aí Jesus disse assim: ó, nem pecou nem ele, nem o pai dele. Mandou ele lá, fez um barrinho no chão, cuspiu, fez um barro, passou no olho do homem, mandou o homem lavar no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. E a multidão que estava lá ao lado dele admirou. Ué, você era cego mesmo? Sim, eu era cego. Oh,
perguntaram para o pai dele, ele era cego mesmo, nasceu assim, nasceu cego, mas agora está vendo. Mas quem curou ele? Não sei, pergunta para ele. Aí tanta opressão daquele povo, ele diz, foi um homem chamado Jesus que me curou, fez isso, e eu fui lá, lavei no tanque de Siloé, e eu sarei, e eu estou vendo tudo agora. Aí falaram para ele assim, então você não vai ficar mais aqui no nosso meio. A nossa religião não aceita Jesus. Tem muita gente assim, irmão. Tem muitas igrejas que não aceitam Jesus. Não aceita mais o poder de Jesus. E o homem foi expulso por causa que Jesus curou ele. Imagine. Passado um tempão, Jesus encontrou com esse mesmo homem. Qual foi a pergunta? Jesus chegou perto dele e disse, tu crê no Filho de Deus? Sabe o que ele disse? Como que eu vou crer se eu não sei quem é ele? Jesus disse, você já viu. É ele que fala contigo. Ele disse, então creio. E adorou. Aleluia. Tu crê no Filho de Deus? Você que está aqui, você crê no Filho de Deus? Que tem poder para curar você, para libertar, para dar vida e vida com abundância e levar para o céu? Tu crê no Filho de Deus? Aí ele disse, eu creio. E a multidão estava unida, irmão. Unida num só propósito. Num só propósito, e Filipe pregando a palavra de Jesus, como Jesus mandou. Pura, santo e verdadeira. Evangelho puro, santo e verdadeiro. Eles ouviam, igual você agora aqui. Ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. A Bíblia diz, estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais seguirão aos que crerem. Eles ouviam. Se hoje ouvir a tua voz, não endureça o vosso coração. Hebreus 3:7. Se hoje ouvir a tua voz, não endureça o teu coração. Você que ouve bem. Quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Diz às igrejas, Apocalipse 3:22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa igreja pentecostal é movida pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Se não for o poder do Espírito Santo, eu disse para Jesus, para Deus, se não for na unção do Espírito Santo, eu não vou pregar. Porque, irmão, não é fácil. A responsabilidade é grande. Pegar a multidão carente. Multidão carente. Aqui também tem. A multidão de Filipe estava carente da graça e da misericórdia e de ouvir a palavra de Deus. E ser curado. Carente para ser curado. Carente para ser liberto. Carente de ouvir a palavra de Deus. Está cheio de gente assim, irmão. O povo está doente. Eu trabalho com gente. Se entra 10 pessoas lá, 6, 7 é doente, irmão. Estou com 90 anos, graças a Deus. Andando, trabalhando, glorificando a Deus, abençoado. Até quando eu vou, não sei. Deus sabe. Uma mulher perguntou para mim, até quando você vai trabalhar? Não sei. Até os 100? Falei, não sei onde eu estou com 100, não. Aleluia. Posso até morrer pregando.
Eu já vi gente cair e morrer pregando. Pode ser também, né? Aleluia. Hoje eu quero estar na unção. Ouviam e viam. Ouvir. O que aconteceu com a mulher da hemorragia? Ouviu falar de Jesus. Creu. Adquiriu fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Ela ouviu, ela creu e adquiriu fé. Alguém falou para ela, como Felipe, só Jesus pode te curar, minha filha. Só Jesus, você já gastou tudo no médico e você está doente, não sarou. Jesus pode te curar. Ela creu, irmã, nessa palavra. Ela ouviu e creu nessa palavra. E adquiriu fé. E foi aonde estava Jesus. Ela disse, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E ela, entre a multidão, aperta ali, vai ali. Com dificuldade ela chegou e tocou na hora do vestido de Jesus. Jesus disse, alguém me tocou. Ele pode estar tocando em você agora aí. Alguém me tocou. Os discípulos disseram, quem te tocou? Tem muita gente aqui, estou te apertando. Não, me tocou diferente. De mim saiu virtude. De mim saiu poder. Na mesma hora, ele estancou a hemorragia e ela foi curada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ouviu e via os sinais que Filipe fazia. O importante é ouvir, irmão. Quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós estávamos mortos em vossa de pecado, irmão. Efésios 2. Nós estávamos mortos. Hoje nós temos vida. O Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenham vida e vida abundante. Nós aqui, irmão, temos vida abundante. Por isso estamos aqui felizes, contentes, com saúde para glorificar esse Deus maravilhoso, poderoso, dono do ouro, da prata, do céu e da terra. Ele está acima de tudo. Ele que comanda essa igreja, que comanda tudo nós. E nós temos na direção dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Se você estiver em Cristo Jesus, na verdade, não tem condenação para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O segredo da resposta é crer, meu irmão. Você quer ser bem-aventurado, bem feliz, bem contente e bem forte na vida espiritual? Creia que o Jesus poderoso vai te abençoar. Creia de coração, de alma. Creia, eu creio em Deus. Abraão creu contra a promessa. Romanos 4. Ele creu contra a promessa. Sabe por quê? Ele tinha uma promessa que ia ganhar, que a mulher dele, Sara, ia ganhar um filho. Mas ele sabia que não tinha condições mais. Por isso, ele creu contra a promessa, mas sabendo que Deus ia cumprir aquilo que ele tinha falado. Aleluia. Ele falou, ele cumpriu e aconteceu.
Isaac nasceu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abraão tinha quase 100 anos. Ele creu contra a promessa. Contra a esperança, quer dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus que fez tudo para nós, e nós temos aqui nesta noite glorificando o teu nome. O segredo da resposta é crer. Você crê em Deus? Você crê? Jesus disse, a pessoa pergunta, crê em quem? Ele disse, crê em Deus e creia também em mim. João 14, 12, 1. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, pode abençoar nessa noite cada um de nós. E aquela multidão unanimemente prestava atenção no que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que Filipe fazia. As pessoas foram curadas, irmão. O espírito imundo saiu, foi embora. Os aleijados, paralíticos levantaram e saíram andando e glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificando a Deus. E houve grande alegria naquela cidade. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava no Rio de Janeiro, em 1987. O Edson chamou, falou, pai, vamos na igreja? Fomos na igreja. Pregador, pastor Davi Pires. A igreja era Sara Nossa Terra. Eu lembro a mensagem que ele pregou. Salmo 16, 11. Na presença do Senhor, há abundância de alegria. Aquele povo estava alegre, irmão. Ele disse, para fazer uma mensagem forte, ele disse, na ausência do Senhor, há abundância de tristeza. Uma mensagem muito forte aquele dia. Eu tenho a mensagem dele na minha cabeça até hoje. Glorificado seja o nome do Senhor. Havia alegria na cidade, irmão, por quê? Porque muitos foram curados, os paralíticos foram andando, as pessoas, irmão, abriram o coração. Filipe conseguiu colocar Jesus dentro do coração daquelas pessoas. Eles abriram o coração e Filipe conseguiu colocar o coração dentro daquelas pessoas e eles renderam aos pés do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Filipe batizou aquelas pessoas e quem crer e for batizado será salvo. Ele batizou, então aquela multidão foi salva. Quem crer e for batizado será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crer e for batizado será salvo. Filipe batizou aquele povo que estava ali, uma multidão. Eu comparo aquela reunião como um avivamento espiritual, porque a bênção era muita. As pessoas foram curadas, as pessoas foram libertas, as pessoas foram salvas, as pessoas glorificavam a Deus e o nome do Senhor era louvado por aquela multidão. Pedro e João estavam em Jerusalém. E quando soube que lá em Samaria uma palavra dele estava pregada em Samaria, e o povo estava rendendo aos pés de Jesus, e eles desceram lá para ajudar Filipe. Hoje devemos por aí, né? Muitas pessoas a ver forçando alguma situação. Pedro e João, no capítulo 17. Para mim encerrar essa mensagem. Você veio aqui agora nessa noite. Eu não sei qual é o problema seu. Eu não sei o que está acontecendo. Todos nós temos problema. Mas se nós crer verdadeiramente no Deus que eu estou pregando, no Jesus que eu estou pregando, eu posso ser liberto. Você pode ser liberto, você pode ser curado. E a coisa principal, irmão, cada um de nós, esteja guiado pelo poder do Espírito Santo. Esteja guiado pelo poder do Espírito Santo. Esteja guiado pelo poder de Deus. Aonde nós estivermos, irmãos, sabemos que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que livra eu temo. Daquele que eu temo. Ele livra cada um de nós, irmão. Livra cada um de nós. Pedro e João viu aquela multidão abençoada. Aí eles começaram a orar para aquelas pessoas. Versículo 17.
8:17. Pedro e João colocavam a mão sobre a cabeça daquelas pessoas e todos eles recebiam o Espírito Santo de Deus. Foi uma bênção maravilhosa naquele lugar, irmão, porque ali foi pregada a palavra. Filipe pregava a Cristo, pregava o Evangelho puro, santo e verdadeiro, e dizia para aquele povo que só Jesus é a solução dos problemas dele. Só Jesus, irmão, é a solução do meu e do seu problema. Só Jesus é a solução dos nossos problemas. Vamos crer de uma maneira gloriosa. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Doente, pessoa doente. Quantos tem? Jesus chegou para Jairo e disse: não tema, Jairo, crê somente. O filho do Jairo estava morto. Não tema, Jairo, crê somente. O crer, irmão, está na nossa vida diariamente. Eu preciso crer que Deus vai me abençoar. Eu preciso crer que Deus vai curar. Eu preciso crer que Deus vai libertar. Eu preciso crer que Deus vai abrir porta. Eu preciso crer que Deus vai abençoar de uma maneira gloriosa. E nós estamos sendo abençoados por Deus nesta noite, porque esta palavra maravilhosa primeiro falou ao meu coração. Eu sei que falou com cada um de vocês nesta noite, porque quem veio aqui para ouvir, ouviu. É uma palavra maravilhosa. Aquela multidão ouvia e via os sinais que Filipe fazia. Esses sinais seguirão ao que crerem. Aleluia! Esses sinais seguirão aos que crerem. Eu e você, irmão, todos nós, temos um compromisso com Deus. Ele não chamou você para cruzar o braço, nem para ficar sentadinho quieto e dizer: eu não sei nada. Eu também sei nada. Não, mas Deus chamou você. Você é valoroso para Deus. Ele chamou cada um de nós, irmão. Como Ele chamou os 12 discípulos para continuar aquela obra, ela veio até nós. E nós temos que estar dando continuidade para frente. Ele chamou eu e você, e você, e você, e você, para fazer a obra de Deus. Não, você não veio por acaso aqui, nem eu vim por acaso. Nós viemos para ouvir, e nós ouvimos. Nós ouvimos a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Palavra diretamente de Deus, para o meu coração em primeiro lugar, e depois para o coração daquele que está aqui nesta noite, que vai levar essa mensagem para casa. Filipe desceu para Samaria, ninguém mandou. O Espírito Santo impulsionou ele para ir lá. Povo carente, ele foi lá, pregou a palavra, abençoou o povo foi liberto, foi curado, foi salvo e depois recebeu o Espírito Santo. Que bênção maravilhosa para nós também, cada um de nós nessa noite. Eu creio no poder de Deus que você vai sair daqui abençoado nessa noite,